Tudo bom, gente? Sou o Álvaro e vamos continuar hoje com a nossa análise do número de casos de Covid-19 no Brasil, no território nacional inteiro como um todo. O primeiro slide que eu quero trazer é esse daqui. Esse gráfico, ele estava no meu último vídeo sobre o Brasil, que foi dia 28 de abril, atualizado até 27 de abril. E hoje a situação no Brasil é essa daqui. Hoje é dia 16 de maio e os dados estão atualizados até 15 de maio. Por que eu quero trazer esses dois gráficos? Primeiro, porque parece muito um com o outro. A única coisa que está mudando é a escala. Ou seja, a situação no Brasil ela meio que continua mesmo. A segunda coisa que eu quero trazer é um comparativo do dia 27 de abril com o dia 15 de maio. No dia 27 de abril a gente estava achando horrível 66 mil casos e 4.500 óbitos. E ontem a gente chegou em 218 mil casos em 14.817 óbitos. Ou seja, em um pouco mais de 2 semanas e uns dias, a gente triplicou o número de óbitos. A gente passou de 4.500 para quase 15.000. São 10 mil óbitos por Covid-19 em pouco mais de 2 semanas. Fora os óbitos que a gente sabe que não estão sendo contabilizados, que não são poucos. Em alguns lugares tem muitos óbitos não sendo contabilizados. E desses mais de 10 mil óbitos, 824 foram de ontem para hoje. 824 pessoas, pessoal. É como se fossem 3 aviões caindo no Brasil ontem. É como se todo dia, tivessem caindo 2 ou 3 aviões por dia no Brasil. O que me deixa mais triste é que nessa comparação a ANAC, a Infraero, eles estão dizendo avião cai, ainda morre mais gente em acidente de trânsito. E as pessoas continuam embarcando em aviões. A gente não pode, pessoal. É o povo que tem que parar essa pandemia, gente. A gente tem que fazer esse esforço. A gente tem que ficar em casa o quanto puder. E se a gente for pra rua, a gente tem que ir pra rua ciente de que é sério. Usar máscara. Usar a máscara corretamente. Higienizar as mãos com frequência. Trocar as máscaras algumas vezes por dia. Mas vamos voltar ao gráfico, pessoal. Então aqui a gente está com a situação e aqui a gente vê a evolução do número de casos semanal, desde aí de 3 de abril, onde a gente estava com menos de 10 mil casos, até ontem, quando a gente estava com mais de 200 mil. E aqui a gente tem os percentuais de aumento. A gente aumentou 117% no início de abril, isso daqui foi um aumento muito grande. Depois, 72% melhorou, mas está horrível ainda. Aqui na faixa de 50% nessas 3 semanas não é tão ruim, tendo em vista que a gente tem um território muito grande com muitos focos da doença. Essa semana aqui foi um pouquinho pior, 72%. E a gente, desde aqui do dia 19 de abril, o governo está divulgando o número de casos recuperados, o que nos permite fazer uma conta simples e chegar no número de casos ativos. Então hoje a gente tem 118 mil casos ativos, ou seja, 118 mil pacientes que estão contaminados com Covid-19 hoje. Por que esse número aqui é importante? Porque por 2 razões. A primeira é porque esse é o número de pessoas que estão necessitando de tratamento hoje. Então, se o sistema puder comportar 118 mil, ele não vai colapsar. E a segunda coisa que a gente pode observar é que são 218 mil casos e 118 mil casos ativos, ou seja, tem 100 mil casos aqui que estão entre os óbitos e os que se recuperaram.
Ou seja, a gente tem menos recuperados do que ativos. E a gente olha aqui o número, o gráfico dos casos ativos e ele continua subindo. E não só ele continua subindo, mas ele está acelerando, ele está subindo cada vez mais rápido. Isso indica que a gente está longe do auge da pandemia. Isso indica que o pico não vai chegar nas próximas semanas. Ou seja, esses números eles vão piorar. E tem muita gente que pergunta, bueno, mas será que esse aumento, será que essa aceleração que a gente está vendo não é por causa das novas políticas de testagem? Porque a gente está testando mais, o Brasil está testando mais, e isso é uma ótima notícia. Em vários lugares a gente está ouvindo, começaram a testar os pacientes que têm sintomas leves, e isso é muito bom. A rastreabilidade da doença, saber de onde é que veio essa doença e tentar fazer um cerco para ela não se espalhar. Mas só que aí, o que a gente pode olhar para fazer isso, para decidir? A gente pode olhar para a letalidade. A gente vê aqui que a taxa de letalidade, ela nas últimas 4 semanas, ela praticamente não se alterou. A gente estava aqui desde o dia 24 de abril, taxa de letalidade 6,9%, depois 6,8% nessas 2 últimas semanas. Quando a testagem aumenta muito, o que acontece? A taxa de letalidade cai. Ou seja, a testagem está aumentando, mas ela está aumentando pontualmente. Em alguns lugares ela está sendo feita com uma participação maior. Mas se a gente for analisar o Brasil como um todo, a gente tem esse indício claro de que a testagem ainda não se alterou. Os percentuais de aumento semanais, eles vêm decrescendo. A gente estava ali na faixa de 70%, depois, semana passada, foi só 50% de aumento. Então, de certa maneira, a situação está evoluindo, está melhorando, mas só que está melhorando muito lentamente. Olha aqui de novo os percentuais de aumento dos óbitos. Eles são muito parecidos com os percentuais de aumento da doença. Olha só, 103, 71, 72, 56, 50. 117, 72, 57, 72, 59, 50. Ou seja, o número de óbitos está crescendo junto com a doença. Ele está sempre proporcional. Por isso que a taxa de letalidade ela não está se alterando muito. Bueno, é isso. A gente não pode dizer que o número de casos está aumentando porque o número de testes está aumentando, embora o número de testes esteja aumentando, ele não está aumentando ainda o suficiente para ter um impacto significativo no gráfico. O número de casos está aumentando, o número de óbitos está aumentando, vai aumentar mais. Infelizmente, não é irrealista pensar que logo a gente vai chegar a 1.000 óbitos por dia consistentemente, que nem uma vez a gente chegou em 100 óbitos por dia consistentemente, depois 300, agora a gente está aí com 700, 800. E uma hora a gente vai, infelizmente, a gente vai chegar a 1.000. Espero que não passe muito disso, mas não dá para dizer ainda. Tá, pessoal? Eu sei que as notícias foram meio tristes, eu tô meio chateado, mas é o que é. O que a gente pode fazer é se cuidar, cuidar dos outros, se conscientizar e usar as informações que a gente tem, pessoal, tá? Então, muito obrigado, fica seguro e até a próxima.